Já de volta com o programa Nossa Igreja e conforme eu disse antes do nosso intervalo, o assunto de hoje é um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre um livro que foi escrito pelo saudoso padre Floriano Jude. O livro está aqui, Alegrias e Desafios Inesquecíveis na Construção de uma Nova Paróquia na periferia de Governador Valadares, isto é, no bairro Turmalina. E para falar sobre o lançamento desse livro, que está acontecendo neste mês de abril, nós trouxemos aqui nada mais, nada menos que a secretária da Cúria Diocesana de Governador Valadares, Aparecida Coleta. Ela que viveu e conviveu com o padre Floriano os seus últimos anos de vida e nós cumprimentamos a Aparecida Coleta. Tudo bem, Aparecida? Tudo bem, sou Milton. Tudo bem aos ouvintes? É um prazer muito grande estar com você aqui para que nós possamos falar sobre uma pessoa que realmente deixou para todos nós um legado de muita paz, muito amor, muita sabedoria. E nós vamos falar sobre o livro lançado neste mês de abril. Você foi muito amiga do padre Floriano, ou mais até do que uma amiga, não é isso, Aparecida? Sim, muito mais do que amiga. Como fomos assim, ele foi como um pai, como mais do que um pai para mim. Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, muito importante mesmo. E eu via essa importância recíproca. Ele também se sentia assim, uma confiança em mim, e eu podia ver, perceber a amizade também que ele tinha por mim. Aparecida, como foi, quando aconteceu a sua aproximação com o padre Floriano? É interessante que chega a ser até meio cômico, porque na época, no final do ano de 1979, eu fazia um curso de máquina de datilografia manual, e a minha mãe, eu estava para os meus 16, 17 anos, e a minha mãe ficou com medo de eu me perder nesse curso, e foi lá na casa paroquial, na época alugada, ali em frente ao colégio João 23, pediu o padre Quintino Bocaiúva, pediu o padre Floriano que deixasse eu treinar numa máquina, que era o único lugar que tinha, porque ela estava com medo de eu me perder, e ele, com muita boa vontade, ele deixou que eu treinasse nessa máquina de datilografia. Muito bem, ele citou você no livro como o braço direito dele. Além de uma amiga, ele citou você quase que como uma filha. Você é uma pessoa de confiança dele, de modo geral. Você o considerava, conforme você acabou de dizer aí, diante do sentimento que você demonstrou agora em falar as últimas frases, quase que como um pai, não é isso, Aparecida? Sim, e esse período, esses 6 meses que eu fiquei lá, ele foi gostando da minha maneira de trabalhar, ele foi adquirindo confiança, ele foi vendo a minha boa vontade, o meu esforço, e começou a adquirir, a depositar em mim uma certa confiança, a ponto de não só trabalhar no escritório, igual ele cita no livro, mas também, na época, o terreno da Sagrada Família era puro mato, foi dinamitado, Sim. isso. Então, às vezes ele me convidava para ir medir esse terreno. A gente voltava, ele achava muito engraçado que a gente saía com as calças todas cheias de carrapicho, de carrapato, porque era muito mato na época. Então, nós fomos criando, foi criando ali, foi nascendo ali uma amizade verdadeira, uma amizade sem até comentários, porque foi só aumentando cada dia mais. Consta que ele começou a escrever o livro 10 meses antes de adoecer. Sim. Quando ele voltou da viagem, logo depois da comemoração dos 60 anos de sacerdócio, ele já tinha terminado o livro ou ele terminou depois que voltou da viagem? Ele já tinha terminado o livro, porém faltava detalhes. Sim. Todas as vezes que ele achava um conteúdo, ele escrevia, levava para que eu digitasse para ele, ou ele levava na cúria, ou ele ia na minha casa, ou eu ia na casa dele. Então, cada vez eu digitava aquele conteúdo, ele cuidadosamente corrigiu todos os textos, escolheu todas as fotos, e aí esse livro, ele foi escrevendo nesses últimos 10 meses antes dele adoecer. Concluiu no dia 12 de janeiro, quando estava tudo ok, com exceção dos detalhes da capa,
todas as fotografias anexadas no texto. Ele, no quarto dele, ele colocou tudo caprichadamente numa caixa, e falou comigo assim: Aparecida, aconteça o que acontecer, publique este livro. Eu até falei com ele: não, Flor, nada vai acontecer com o senhor, não. Porque ele ainda estava assim, bem lúcido. A gente não via assim, ele doente. E ele falou assim: não vai, caso eu morra. Eu até brinquei com ele e falei assim que, ô Flor, se o senhor morreu, mata o senhor nem brinca com isso. Aí ele me entregou, mandou tomar maior cuidado com a caixa e falou comigo assim: agora eu posso ficar sossegado, porque eu tenho certeza que este livro vai ser publicado. Aí eu falei com ele que amanhã mesmo, falou, então eu já vou começar a fazer um orçamento sobre este livro. Muito bem, Aparecida. A gente nota, pelo seu desembaraço em falar sobre o padre Floriano, realmente que a proximidade sua com ele foi realmente muito grande. No dia 20 de julho do ano passado, ele comemorou 60 anos de sacerdócio e depois esteve aqui no nosso programa, no dia 31 de agosto. Aliás, ele nos ajudou a inaugurar a programação local da TV Kefas e o programa Nossa Igreja, que foi o primeiro. Quando ele viajou, ele ficou muito tempo lá. Quanto tempo ele ficou lá na Itália? Na Itália, ele ficou 2 meses. 2 meses. 2 meses. Engraçado que o padre Floriano, ele sempre falava que aqui no Brasil, que ele iria para a Itália tirar férias. Essas férias eu coloco entre aspas, porque era onde ele trabalhava mais e mais. Eu tive a oportunidade de estar lá com ele por 3 anos consecutivos. Em 2011, 2012 e 2013, eu estive lá na Europa e vi de perto a luta, o trabalho muito grande dele, de visitar famílias, de procurar paróquias para celebrar e pedir assim às pessoas que contava a história e elas sensibilizavam muito com a situação da periferia, do bairro, muito carente. Então as pessoas ajudavam mesmo. E claro, também algumas com pouco, outras com menos. Não é que ele chegava, muita gente acha que ele chegava num pé de árvore e simplesmente pegava euro. Não, ele ligava, combinava com os padres aqui mesmo de celebrar as missas. E nessas missas ele adquiria as coletas que os padres davam sempre no final da missa, entregava para ele as coletas. E interessante que eu tive até a oportunidade de contar a coleta em euro. Eu tive uma vez eu falei com ele sobre isso, ele falou: sou doidinha para ver como é que o senhor conta essas coletas lá. E aí nós contamos, eu e ele contamos uma coleta em Taisten, em 2012. Eu lembro, uma aldeia bem pequenininha, e nessa época a coleta deu 2.710 euros nessa época. E só lembrando também, e qualquer centavo que ele recebia, gente, era para as construções aqui no Turmalina. O padre Floriano nunca teve nada, ele não tem nada, ele não deixou nada. A única coisa que ele deixou mesmo para a gente foi as nossas construções. Que coisa, né? Ele consta que ele aposentou, mas foi uma aposentadoria assim meio esquisita, porque ele sempre continuou trabalhando, não é isso? Quando eu falei de férias entre aspas, eu falo também de aposentadoria entre aspas, porque na realidade o padre Floriano nunca aposentou, ele nunca iria admitir essa aposentadoria, apesar dele falar. Mas ele sempre, mesmo com seus quase 87 anos, ele era convidado a celebrar em Chorim de Baixo, Chorim de Cima, no Trevo, nas comunidades da Paróquia Sagrada Família. Então ele nunca deixou de trabalhar, ele nunca ficou um dia sequer sem celebrar uma missa. Tanto que na casa dele tem lá uma capelinha onde ele celebrava todo santo dia. Quando eu estava lá, eu tive a oportunidade de participar dessa missa. Às vezes era só ele e a Edilene, às vezes ele e a Edilene, mas ele nunca deixou de celebrar uma missa sequer. Quando se disse aposentar, foi aí que ele foi morar, lá no Cherokee, na casa da família da Edilene? Foi assim, quando ele foi para Turmalina, ele projetou um apartamento, porque ele não queria, o padre Floriano nunca gostou de ficar sozinho. Então ele projetou um apartamento, assim como também lá na Sagrada Família também tinha um apartamento para uma família, sempre ter uma família por perto. E então ele projetou esse apartamento e convidou a Edilene, a Silvani e a Samanta a morarem lá nesse apartamento e aceitaram. Ali também foi criado um laço muito grande de amizade, muito bonito, de pai e filho,
e filhos, e aí ela morou, ela, no caso a família, morou lá com ele no período que ele esteve lá em Turmalina, de 2005 até 2013. Em 2012 mais ou menos, essa família conseguiu trocar a casa deles numa chácara lá no Cherokee e convidou o Padre Floriano para morar. Eu até lembro que estava na Europa, numa época, quando ele recebeu o convite de morar com essa família lá no Cherokee. Ele aceitou. Muito bem. O lançamento do livro já aconteceu, um lançamento, não é isso? Sim, dia 17 de abril. Vai acontecer outro lançamento? No dia que o Padre Floriano entregou para mim esse material, e eu pensei numa data, Flor, vamos ver uma data, dia 17 de abril, quem sabe? A gente faz uma festa só, o senhor fazendo aniversário e a gente faz uma festa do lançamento do livro. Então, eu montei uma equipe e essa equipe achou melhor manter essa data. Então, o primeiro lançamento aconteceu já no dia 17 de abril, às 20 horas, lá no Turmalina. Graças a Deus foi um lançamento com bom êxito, e agora nós estamos pensando, talvez na primeira ou segunda-feira do mês de maio, lançarmos agora na Sagrada Família, para poder atender o público em geral, porque lá no Turmalina foi restrito ao povo do Turmalina. Muito bem, Edilene. Inclusive, a equipe da Pastoral da Comunicação esteve no lançamento do livro, e veja como foi a reportagem de André Figueiredo. Padre Floriano relata em seu novo livro Alegrias e Desafios Inesquecíveis a sua luta e experiência pessoal na construção da Paróquia Senhora da Assunção, no bairro Turmalina, desde a aquisição do lote até a conclusão da obra. O pedido que ele fez para mim, a última vez no dia 12 de janeiro deste ano, ele colocou todo o material na minha mão, juntamente com as fotos, numa caixa, e falou comigo assim: Aparecida, aconteça o que acontecer, publique este livro. Aí eu falei: não, Flor, nada vai acontecer com o senhor. E ele falou assim que possivelmente, se eu morrer, eu falei: Flor, o senhor nem pensa nisso. E quando ele falou assim e me entregou a caixa, aí ele virou para mim e falou assim: agora eu posso ficar sossegado, porque eu sei que este livro vai ser publicado. E hoje, com muito orgulho, com muita felicidade, esse sonho dele está sendo realizado aqui no Turmalina. Fiéis fazem fila para prestigiar o lançamento do livro. O sacerdote fez toda a pesquisa inspirada no desenvolvimento do bairro. Foi um pai bondoso, um pastor dinâmico e um sonhador incansável. E esse livro aqui é um sonho dele a ser realizado. Ele trabalhou muito nesse livro, dedicou parte de 2014, assim, de uma dedicação profunda a esse livro, né? Parava para pequenos intervalos, só para café, almoço, descansar um pouquinho e voltava sempre ao livro. Ele mesmo correu atrás de todos os detalhes, as fotos, as que não tinham, ele mesmo fez com as autoridades, por exemplo, como podem ver no princípio do livro. Ele trabalhou muito e ele tinha muito, assim, que esse sonho fosse realizado. Idealizador de 2 grandes projetos arquitetônicos, Floriano deixou também muitos outros ensinamentos e lições de vida para gerações futuras. Sempre procurou ser um homem para servir a Deus e servir o reino de Deus aqui na terra, procurando sempre aproximar as pessoas de Deus e aproximar as pessoas entre si. Então para mim foi um grande exemplo. E um companheiro, o meu irmão mais velho, que sempre nós tivemos muitos momentos de amizade. Que Deus abençoe. O padre faleceu em fevereiro. Alegrias e desafios inesquecíveis vão ficar para sempre na memória de seu povo. Tinha mais facilidade de entender, mas também era o vigário dele, sempre admirando aquele zelo, aquele que nunca cansou, aquele dinamismo, aquele entusiasmo para fazer as coisas. Então, ele realmente me animou muito na minha própria missão. Aparecida, muita gente não sabe a grande influência que o padre Floriano teve quando da distribuição dos lotes lá no bairro Turmalina. Ele teve uma influência muito grande junto às administrações na época, né? Me parece que 82, 90, nos anos 80, nos anos 90, aquelas administrações passadas.
Então, você viu tudo de perto e sempre colaborou. Como foi um trabalho muito grande, ele teve uma dificuldade grande, enorme, em conseguir aliar-se às administrações naquela época para conseguir fazer essas doações desses lotes? Bem, ele ficou bastante preocupado quando esses lotes foram doados, muito preocupado mesmo como aquelas famílias iriam construir naqueles terrenos, e daí ele ficou meio assim, sem saber o que fazer realmente. E quando ele começou as construções lá na Sagrada, lá na paróquia Nossa Senhora da Assunção, né? Do Turmalina, ele pensou nos terrenos, e aquelas famílias que tinham adquirido os lotes, algumas já até construíram umas casinhas, então ele negociou com essas famílias, comprando a parte de baixo e fazendo a troca com as famílias, ou seja, as famílias que tinham casa no alto, era interessante para que elas morassem no baixo. Na Baixada. E assim ele fez. Ele comprou embaixo e foi lá em cima e fez a proposta para cada família, para que elas comprassem ou que elas escolhessem um próprio local para poder construir embaixo. E assim ele conseguiu comprar 22 terrenos que desapropriados, né, para a construção da igreja. Deus foi tão bom até nesse sentido, né? Que as pessoas desejavam realmente passar para baixo, né? E interessante que lá tem uma rampa, um zigue-zague, onde haviam 2 construções de casas. Ele comprou essas casas para eles terem acesso, as pessoas do baixo, que moram embaixo, ter acesso nesse zigue-zague com mais facilidade para chegar na igreja. Até nisso o Padre Floriano pensou. Ô, Aparecida, qual foi a tiragem inicial deste livro, Alegrias e Desafios Inesquecíveis? Foram 3.250. 3.250. Isso. E como é a distribuição? De onde veio os recursos para que fosse editado esse livro? O Padre Floriano, ele já deixou isso no gatilho. Ele deixou com a Edilene e com o Silvani numa conta, ele deixou o valor mais ou menos de R$15.000 para que este livro fosse publicado. Só que nós tivemos gastos a mais pelo lançamento, folding, enfim. Então, as paróquias também, nós fizemos um pedido para as paróquias de R$100, e algumas paróquias, graças a Deus, doaram esse valor, 12 paróquias, então conseguimos adquirir mais R$1.200, que está todo envolvido nesse lançamento. Em oportunidade, nós vamos mandar um relato financeiro para essas paróquias que nos ajudaram. Então, e em oportunidade, nós agradecemos também aqueles que colaboraram com a gente. Né? Isso. Olha, lendo o livro, em algumas partes do livro, acredito que qualquer pessoa, assim como eu, se sentirão emocionadas ao ler este livro. Tem uma parte muito interessante, o Aparecida, que fala sobre a construção da igreja, o início da construção, quando um rapaz que me parece que na época era coordenador do Conselho Pastoral, discordou dele quanto ao projeto da construção da igreja, o formato da igreja. Não é isso? Sim, sim. Ele demonstrou uma humildade muito grande, né? Isso emociona. É isso que eu ia falar, que vem aí a humildade. Esse rapaz é o Haroldo. Hoje, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é o coordenador da comunidade São Pedro, lá no Turmalina. Na época era o representante do Conselho Pastoral Paroquial lá do Turmalina. E o Padre Floriano já mandou, vamos começar, vamos cavar. E quando ele falou que iria fazer dessa forma, aí na página 33, quem tiver acesso ao livro, né, vai poder ver lá sinal vermelho. Foi onde ele chamou o Padre Floriano e falou que não daria certo naquela forma de igreja, que seria uma igreja quadrada e a casa paroquial em cima ele queria. E aí vamos começar do zero, e hoje podemos ver a paróquia Nossa Senhora da Assunção, como que a estrutura ficou belíssima. Belíssimo, muito bonito. Eu conheço lá na rua Três Corações, né? Isso. Olha, vou te fazer, nós estamos quase chegando no final aqui, gostaria de ter um tempo bem maior para conversar com você, porque com certeza você tem muita coisa interessante para falar sobre o nosso querido e saudoso Padre Floriano. Mas dentre as pessoas as quais colaboraram com esse belíssimo trabalho que ele exerceu aqui no Brasil, algumas pessoas do exterior, qual a que ele mais citava? Ele citava alguma pessoa mais em especial que colaborava assim com maior ênfase, com maior interesse, com maior alegria? É interessante que uma historinha bem rapidinho. Quando ele estava lá na Europa,
ele fez a pregação dele normal, numa igreja, e lá, sentada lá no final, tinha uma senhora quietinha. E no final da missa, sempre as pessoas, Padre Floriano, vamos na minha casa tomar um cafezinho. E nesse cafezinho sempre era acompanhado com um envelope, que ele nem colocava, ele nem olhava, só colocava no bolso, e em casa que ele ia abrir esse envelope. Nesse dia, a dona Ana, né, que está junto dele agora, a dona Ana deu um pacote para ele, tipo um chocolate, uma barra de chocolate. E ele não fez muito caso daquele pacote, não. Ele não fez muito caso e guardou aquele pacote e falou assim, eu não gosto muito de chocolate. Ele falou assim, achando que era o chocolate. Quando ele chegou na casa dele, estava lá o endereço, e nesse pacote tinha 5.000 euros. Né? Então, a partir daí, ele levou aquele susto e não sabia como é que ia fazer com essa dona Ana. E aí essa dona Ana encontrou e começou a ajudá-lo, porque essa dona Ana é viúva e uma senhora bem aposentada, com uma aposentadoria era uma aposentadoria bem gorda, e ela não tinha filhos, ela não tinha parentes. Se ela não doasse para alguma igreja, para alguma instituição, o governo ia ficar com qualquer coisa. E essa dona Ana, eu acredito que foram quase 500 mil reais que ela ajudou na construção, parte na Sagrada Família e parte no Turmalina. Se não fosse essa dona Ana, essa generosidade, essa senhora, que Deus a tenha, porque foi uma santa, foi uma pessoa que ajudou muito o Padre Floriano, sinceramente, ele teria perdido várias noites, porque ele ficava pensando. E tem também, tem várias pessoas que eu poderia citar o nome lá, que eu estive na casa, a Otília mais o Alfredo, o Cepe mais o Mihael, que fizeram as doações dos bancos lá na paróquia Nossa Senhora da Assunção, com aqueles móveis, com os quadros das estações. Então, o Francisco Parri também, que foi muito importante na vida do Padre Floriano lá na Europa. Tem também o Oswaldo, mais a Cleide. Então, são várias pessoas, são vários benfeitores que realmente ajudaram bastante. Colaboraram, né? Colaboraram. Olha, este é o segundo livro que ele lança. O primeiro livro é este aqui. Este primeiro livro que ele lançou foi quando do término da construção da Paróquia Sagrada Família, sim, não é isso? Sim, sim. Então ele fez esse livro, elaborou esse livro também, que é muito interessante também, né? Muitas pessoas o têm, é isso? O Padre Floriano a visão dele era só para daqui a 50, 80 anos. Então, ele tem isso como um documento muito importante para as pessoas da Sagrada Família, como que aquilo construiu, como que chegou naquela construção. Então, nossos netos, nossos bisnetos daqui no futuro, poxa vida, eu queria saber com o avô, como é que foi, como é que tudo começou. Então, quem tem esse livro vai ter uma resposta para dar, e a mesma coisa para o pessoal do Turmalina, né? Então, mais do que um livro, é um documento onde registra todo o desenvolvimento do bairro Turmalina. A história de uma comunidade grande, né? Que cresceu graças ao apoio e esforço, não só das pessoas, das administrações municipais, mas também com o apoio e o esforço do nosso querido Padre Floriano. Isso. Aparecida, foi um prazer muito grande ter você aqui. Com certeza, todas as pessoas que estão assistindo o nosso programa, assistiram o nosso programa no dia de hoje, gostaram de ouvir você falar sobre o queridíssimo Padre Floriano Jude. Ele que escreveu esse livro, Alegrias e Desafios Inesquecíveis, na construção de uma nova paróquia na periferia de Governador Valadares, isto é, no bairro Turmalina. Nosso muito obrigado pela disponibilidade de tempo que você deixou para nós aqui. Você trouxe realmente uma história muito bonita e vale a pena assistir o nosso programa sempre, todas as semanas, porque a cada semana nós trazemos sempre personalidades que fazem com que você se sinta feliz ao ouvir as histórias, principalmente de pessoas que se destacam no meio da sociedade, não só de Valadares, mas de modo geral. Muito obrigado. Nada. E chegamos ao final de mais um programa Nossa Igreja e prometemos voltar na semana que vem. Contamos com a sua audiência. Nosso muito obrigado e até o próximo programa aqui na TV Kefas, a primeira TV católica do leste de Minas.